Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. A nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Tonight we're going to continue what we started this morning. Hoje à noite eu quero continuar o que eu comecei pela manhã. I'm going to ask Pastor Ram to read the first 8 verses and then we'll bow for prayer. E o pastor Rômulo vai ler os primeiros 8 versículos do capítulo 3. Chapter 3? Chapter 1. Na verdade, capítulo 1. Os 8 primeiros versículos. Vamos nos colocar em pé então, irmãos? Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Let's bow for prayer. Vamos fechar os olhos para a oração. Our Heavenly Father, we thank you for this evening. Nosso Pai Celestial, te agradecemos por esta noite. Oh God, we thank you that we can fellowship together. Senhor Deus, te agradecemos que podemos ter comunhão. For our brothers and sisters in Christ, we ask your grace. Nossos irmãos e irmãs em Cristo, oramos por sua graça. Father, I plead for your Holy Spirit to meet with us tonight. Senhor, pedimos que teu Espírito Santo venha nos encontrar nesta noite. Would you touch my tongue and their ears? Que o Senhor possa tocar minha língua e os seus ouvidos. By the Holy Spirit, may our hearts be changed Que to be more pelo like Espírito Christ. Santo nossos corações possam ser transformados. Would you do the work within us that we cannot do? E o Senhor pode fazer em nós o trabalho que nós não conseguimos. And may we be obedient to your E word. que possamos ser obedientes à tua palavra. For it's in the name of Jesus Christ the righteous we pray. Porque é no nome de Jesus Cristo justo que oramos. Amen. Amém. Podem se assentar? About 7 months ago, our family was given a plant. Cerca de 7 meses atrás, nossa família recebeu uma planta. It was a little plant and a little pot, E essa planta veio dentro de um vaso pequeno. and it had 2 shoots. E essa planta, ela na verdade cresceu para os dois lados. Now, in America, we have an expression, if someone can grow a garden, they have a green thumb. Nós, nos Estados Unidos, costumamos dizer que se alguém consegue cultivar um jardim ou uma horta, aquela pessoa tem o dedão verde. I don't have a green thumb. Eu não tenho um dedão verde. So, the plant has been in our house for about 6 months, E essa planta que ficou na nossa casa por cerca de 6 meses. and up until about 6 weeks ago, it had the same 2 shoots. E essa planta, mesmo 6 meses depois, ela continuava do mesmo tamanho, do mesmo jeito. It was not growing. Ela simplesmente não estava crescendo. Well, about 6 weeks ago, something changed. Mas 6 semanas atrás, alguma coisa aconteceu de diferente. Someone gave me a pot, Alguém me deu um tipo de vaso, and in the pot was a amaryllis bulb, e dentro daquele vaso havia o que, dona Raquel? Amarillo bulbs. Eu não sei o que é isso. like a tulip, but it's Uma outra planta, porém diferente da que eu tenho. and in America, Tulipa. É uma tulipa, pronto. and a little disc with dirt.
e dentro do disco um pouco de terra. So you add water to the disc of dirt, E você precisa adicionar água dentro daquele disco com a terra. and it expands the whole bucket or pot. E é claro que com aquela água o vaso ele é expandido. So I put the dirt in and the bulb in, covered it, and watered. Então eu fiz tudo isso, eu coloquei a terra, coloquei a água. And so over the next 6 weeks, I continued to water the plant. E nessas últimas 6 semanas eu continuamente fiquei aguando a planta. And that plant began to grow. E a planta começou a crescer. And that plant is about this tall now. E agora a planta from the floor? No, from here. Ah, tá. Yeah. E a planta agora é mais ou menos desse tamanho. Eu pensei que ele queria dizer do chão. Falei, opa. But an unusual thing is that little bitty plant, Mas o que é interessante é que aquela planta pequena it's starting to grow too. começou a crescer também, a segunda planta, tulipa. Now it could be because the little plant saw the big plant growing that it grew. Será que é porque a planta menor viu a maior crescendo e decidiu crescer também? No. Não, acho que não. Could it be that it was the good company of the big plant or the little plant, so the little plant started to grow? Será que é porque as duas fizeram companhia uma para outra e por isso decidiram crescer? No. Não, também acho que não. This is very profound. Eu sei que o que eu estou falando é muito profundo. Because the big plant I remember to water, Porque a planta grande, eu lembro que eu aguei, I also watered the small plant too. e eu também aguei a planta menor. I had not been watering the small plant. E eu não estava antes aguando a planta menor. So maybe I should go on YouTube and make a video of how to water plants. Então eu acho que eu vou agora no YouTube e vou fazer um vídeo como aguar a sua planta. No. Não vou fazer isso. It's a funny thing that when you add water to plants, É engraçado, mas quando você acrescenta água na planta, in most cases they grow. na maioria das vezes elas vão crescer. You know, it's kind of like the Christian life. E você sabia que é assim também na vida cristã? When you add certain things to the Christian life, Quando você acrescenta certos elementos na vida cristã, believers grow. os crentes começam a crescer. And that's what Peter is talking about this evening. E é sobre isso que Pedro está falando nesta noite. If you're here this morning, Se você esteve aqui nesta manhã, we found out that God has given us everything that we need for life and nós godliness. aprendemos que Deus já tem providenciado tudo o que é necessário para a nossa vida espiritual. We need not struggle with a life of sin. Nós não precisamos ficar perdendo e sendo derrotados por uma vida de pecado. Because if we know Jesus, we have everything we need to grow. Porque se nós realmente temos Jesus, nós temos tudo o que é necessário para uma vida de vitória. But why is it that we often live stagnant or weak lives? Mas por que será que na maioria das vezes nós estamos estagnados e vivendo uma vida fraca? We may be in a good environment like a church. Talvez nós até estejamos num bom lugar como a igreja. We may have good people to look up to. Talvez haja bons exemplos que nós podemos seguir. But still our lives are weak. Mas apesar disso a nossa vida ainda é fraca. And sometimes we are even ineffective for Christ. Algumas vezes nós não somos efetivos na vida cristã. The truth is, since God has granted us everything for life and godliness, Mas a verdade é que Deus tem providenciado tudo o que é necessário para uma vida espiritual. we must grow. Nós precisamos crescer. So upon this foundation, Peter is writing to these people, Então, sobre esta fundação que devemos crescer, Pedro escreve para os crentes. since he's given them the gift, understanding that God has given the gift, he tells them to add things to their lives. Então, sabendo que Deus tem nos dado a habilidade necessária para a vida cristã, agora Pedro vai nos mostrar o que devemos acrescentar para a vida cristã. So in verse 5, he says, for this very reason, No versículo 5 ele diz: e vós também pondo nisto mesmo, because of the glory and excellence of Christ, por causa da glória e excelência de Cristo, because of God's divine power and his gifts, por causa dos dons que Deus tem nos dado e seu divino poder, he wants us to apply diligence, or to add to our lives, giving all diligence, a certain group of things. Ele quer que nós sejamos diligentes, que nós possamos adicionar diligência em nossa vida cristã.
the idea of applying diligence is a giving great effort. E a palavra diligência significa esforço da nossa parte. Sometimes we think that the Christian life is not effort. Muitas vezes nós nos esquecemos que a vida cristã é uma vida de esforço. But it's effort through God's grace. Mas é uma vida de esforço através da graça de Deus. So he says in verse 5, in your faith supply these certain things. Então, ele está dizendo no versículo 5 que através da sua fé você pode fazer esses acréscimos. The word means to add in a very generous way. Acrescentar de uma maneira geral. Almost to pile on. É como que se você estivesse empilhando esses dons. In the original Greek times, this word was used of a wealthy patron who would supply money for maybe an orchestra or a choral. E no tempo antigo, quando essa palavra era usada na língua grega, era como que se alguém rico estivesse suprindo, digamos, o que faltava para uma orquestra poder funcionar. And they would give this money to the community. E o dinheiro então era doado, digamos, para uma comunidade. So it came to be known as a lavish gift, a big gift. E então esse tipo de oferta veio a ser conhecida como uma oferta muito generosa, muito extravagante. In fact, this is the word, this adding, supplying is the word that connects all the rest that follow. E a palavra acrescentar aqui é a palavra que vai ser usada para todos os demais dons que devem ser acrescentados à nossa fé. So let's understand a few things before we continue. Então vamos entender isso antes de darmos continuidade. Number 1, Jesus has supplied the means. Número 1, Jesus tem acrescentado, ele tem suprido todos os meios We can grow by him. que nós podemos crescer através dele. Number 2, you supply the effort. E número 2, você precisa suprir ou trazer o esforço. He said, you give the diligence. Você é quem está responsável pela diligência. Sometimes in our Christian lives, we hear two different extremes. Na vida cristã, às vezes, nós ouvimos de dois extremos. On one side it says, we have God's grace, we don't need to do anything. Porque um lado costuma dizer, nós já temos a graça de Deus, não precisamos fazer nada. And sometimes on the other side, oh, we must work to make God happy with us. E do outro lado, aquele grupo que diz, se eu não trabalhar, eu nunca vou agradar a Deus. And that's not biblical on either side. E nenhum dos extremos é bíblico. It is by the grace of God, É pela graça de Deus and because of our gratitude for the Lord, e por causa da nossa gratidão a Deus, we obey joyfully. nós conseguimos obedecer alegremente. We give effort because of our love for Him. Nós nos esforçamos por causa do nosso amor para com Deus. It's funny, in one commentary, É engraçado, num dos comentaristas que eu li, it is said, there is no excuse for us not to grow. ele disse que não há nenhuma desculpa que nós podemos dar para justificar a nossa falta de crescimento. God has given us the means. Deus tem nos dado os meios We must supply the work. e nós agora damos a Ele o nosso esforço. So let's look at what we are told by Peter to add. Então vamos ver o que Pedro nos manda acrescentar. First of all, he says we are to add virtue. Primeiro ele diz que devemos acrescentar virtude. This is a word that means moral excellence. E a palavra virtude se refere a uma excelência moral. We've already been told that Jesus is full of glory and excellence. Nós já sabemos que Jesus mesmo está cheio de glória e de excelência. This really speaks of one who is virtuous in living and applies excellence to living. Este versículo se refere a uma pessoa virtuosa e ela ainda acrescenta excelência para o seu tipo de vida. It's almost the moral courage to live the Christian life. Você sabia que é necessário a coragem moral para viver a vida cristã? Having strength of purpose. É preciso ter força com propósito. I wonder if you're adding to your life this virtue. E eu pergunto se você está acrescentando para a sua vida a virtude. That you are adding to your life the purpose to live for God. Se você tem acrescentado para a sua vida o propósito de viver por Cristo.
Well, next he adds to this virtue, E você precisa acrescentar à virtude he adds knowledge. a ciência, que significa conhecimento. Have you ever seen this TV show? Você já assistiu esse show de TV? Você é mais esperto do que um aluno da quinta série? Alguém já assistiu esse programa? In America, we have a show that is a game show where they have quizzes. Nos Estados Unidos nós temos um show onde as pessoas precisam responder a perguntas. And they have a fifth grader E a quinta série against adults. contra os adultos. And usually the fifth grader wins. E acredite, geralmente os alunos da quinta série ganham, They still remember things. porque eles conseguem se lembrar das coisas. It's funny how much knowledge that we can bring to our minds. É interessante, né? O quanto conhecimento nós conseguimos trazer de volta para a nossa mente. In most cultures, knowledge is prized. Em muitas culturas, conhecimento é algo premiável. What Peter is talking about here is just not knowledge of anything, but knowledge of God. E o conhecimento que Pedro destaca aqui não é o conhecimento de tudo ou de outras coisas, mas é o conhecimento que nós temos que ter de Deus. This is a little different from the word that he used in the second verse. E esta palavra ciência aqui é diferente da palavra ciência que ele usou no segundo versículo. In the second verse, it's coming to know more and more a knowledge of Jesus. No segundo versículo, versículo 2, o conhecimento aqui é um conhecimento crescente, mais e mais e mais de Cristo. It speaks of a relationship. É um conhecimento que simboliza o nosso relacionamento. Here he's talking about content, knowledge about Jesus himself. E ele está falando de um conhecimento, um conteúdo a respeito de Jesus Cristo. What Peter is saying is we should add knowledge of God to our lives. Mas agora ele está dizendo que nós devemos ficar acrescentando conhecimento de Deus para as nossas vidas. The Bible says the fear of the Lord is the beginning of A knowledge. Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Adding knowledge. How often is it that we learn about Christ? A acrescentar conhecimento. Quantas e quantas vezes nós estamos conhecendo mais de Cristo? Unfortunately, some of us only learn on Sunday. Infelizmente, algumas pessoas só aprendem de Cristo no domingo. But God calls us to learn about himself every day of the week. Mas Deus está nos chamando para conhecê-lo todos os dias da semana. In fact, in Colossians, Paul prays for the people that they may be filled with the knowledge of God's will. Na verdade, no livro de Colossenses, Paulo ora para que os irmãos de Colossenses sejam cheios do conhecimento de Deus. Why do you want them to have knowledge? Por que ele quer que nós tenhamos conhecimento? So they would walk worthy of God. Para que nós possamos andar dignos de Deus. This is not an impersonal knowledge, like I'm just learning facts. E não se trata de um conhecimento impessoal, apenas fatos. I'm learning about my Savior, Eu estou aprendendo a respeito do meu Salvador, my God, meu Deus, my Comforter. meu conforto. In Romans chapter 11, we have Paul speaking of the great knowledge of God. No capítulo 11 de Romanos, Paulo fala sobre o grande conhecimento de Deus. And he lets us understand that the knowledge of God is rich and full. O conhecimento de Deus é rico e cheio. Is the depth of the riches, Ele possui a profundeza das riquezas. both of the wisdom and knowledge of God. Todo o conhecimento e sabedoria de It's Deus. so deep, it will never run dry. E é tão profundo que jamais vai ficar vazio. It is so rich that it's beyond anything that we could ask for. E é tão rico, irmãos, que está acima de tudo que podemos pedir de Deus. And the final part of that chapter, it says, from him E no final daquele capítulo, ele diz, e de Deus, and through him e através dele, and to him are all things. e para ele são todas as coisas. To him be glory forever. and Então ever. para ele seja glória para sempre. We can never run dry the knowledge of God. Nós nunca vamos deixar de conhecer a Deus, ou seja, conhecimento de Deus nunca vai secar em nossas vidas. Study and study and Nós study podemos estudar, 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 and still find out the rich blessings of e ainda God. vamos descobrir coisas novas. You and I are to add that knowledge Por of isso eu e God. você podemos ficar acrescentando o conhecimento de Deus. We are to value it. Nós devemos valorizar esse conhecimento.
we are to treasure it. Nós devemos considerar como um tesouro. Do you value knowing God? E você valoriza o conhecimento de Deus? Do you value that time in God's Word? Você valoriza aquele tempo que você gasta na palavra de Deus? If we value God's Word, if we value God, we will spend time with Porque Him. se nós valorizamos a palavra de Deus, o conhecimento de Deus, nós vamos passar tempo com Ele. That is how we come to know Him, E é assim que nós vamos conhecê-lo. the knowledge of God. So we're adding not only to the knowledge of God, we add temperance or Então, self-control. nós estamos não só acrescentando o conhecimento de Deus, mas agora também temperança ou autocontrole. Now, temperance or self-control was a Greek virtue. A temperança ou autocontrole era uma virtude grega. They prized people who could master the control of Os themselves. gregos premiavam as pessoas que conseguiam se controlar. It was a time full of passion, Era um tempo cheio de muitas paixões. and these passions ran to evil directions. E essas paixões conduziam as pessoas para o mal. So one who controlled himself Então aquela pessoa que conseguia se controlar was valued. era valorizada na Grécia. So here Peter wants us to add an inner strength to control E aqui one's desires. Pedro quer que nós acrescentemos uma força interna para sermos controlados. While this term is often used of controlling sexual desires, it is much broader. Esse termo muitas vezes é usado a respeito do controle sexual, mas significa muito mais do que isso. Now Peter is thinking, because he's going to write in chapter 2 of those who did not control themselves, false teachers. No capítulo 2, Pedro vai falar de pessoas que não se controlam, que eram falsos mestres. And he wants to make a contrast between those false teachers without control to true believers who could control E ele quer themselves. comparar aqueles falsos profetas que não tinham autocontrole com os salvos aqui do capítulo 1, que têm autocontrole. Peter's culture was quite wicked. A cultura dos tempos de Pedro era muito ímpia. Sometimes we think our culture around us is wicked, Nós pensamos que a nossa cultura ao nosso redor But é ímpia, but his culture was more wicked. mas acredite, a cultura dos dias de Pedro era mais ímpia ainda. Human life was very cheap. A vida humana naqueles dias era algo muito banal. Men and women were trafficked. Mulheres e homens eram traficados como escravos. Lust and desires were acted on with no apparent knowledge of good or evil. Havia a lascívia e não havia sequer conhecimento do que é mal. So this is a must. Self-control is a must for the believer. Então, temperança é imperativo para o salvo. And this self-control is understood to be by God's power in our lives. E este autocontrole, precisamos entender, vem pelo poder de Deus em nossas vidas. Self-control is reliance upon God, dependence upon Him. Autocontrole é quando nós dependemos de Deus. The Apostle Paul uses this idea of control, self-control, when he talks about athletes in the games. Paulo, por exemplo, ele estava pensando em autocontrole quando ele fez a ilustração a respeito dos atletas. He said in 1 Corinthians 9, the athlete who competes exercises self-control. Paulo disse que no capítulo 9 de 1 Coríntios, que os atletas que competiam, eles tinham que exercer autocontrole. And some of you competed in games, maybe football or other games. Alguns de vocês aqui já competiram a futebol ou outro tipo de competição. And you know it takes exercise and control of your E body. você sabe que é necessário exercitar e controlar certas partes do seu corpo. When you're training, you're careful what you eat, Quando você está em treinamento, você tem cuidado com o que come, what you drink, com o que você bebe how much you sleep, e com o tempo que você gasta dormindo and how much you train. e o quanto você exercita. This is the idea in a spiritual realm. E na vida espiritual, essa também é a ideia. You and I must control what we see, what we think, Nós what we do. precisamos controlar o que nós estamos ouvindo, o que nós estamos vendo e o que nós estamos fazendo. And spiritual self-control is not for leaders only. E autocontrole espiritual não é só para os salvos, não. It's for all of us. É para todas as pessoas. I'll give you an example of my father. Eu vou dar um exemplo do meu pai. He came to Christ in his mid-20s. Ele conheceu a Cristo no meio, com mais ou menos 24, 25 anos de idade. He was zealous about telling people about God's word. E ele era zeloso
e ele falava do trabalho de Deus para as pessoas. He loves even now to witness. Mesmo nos dias de hoje, ele ama evangelizar. I have a lot of respect for my E father. eu tenho um grande respeito pelo meu pai, But when he was a young Christian, mas quando ele ainda era um cristão novo na fé, he struggled with the addiction to cigarettes. ele tinha um vício do cigarro, do fumo. One day across the lunch table, he talked to a coworker. E um dia ele estava assentado na mesa com um dos seus colegas de trabalho, And he started to tell him the gospel. e ele estava testificando sobre o evangelho. And the man leaned over and said, Peek, Mas o homem se aproximou dele e disse: Pete, don't talk to me about Jesus as long as you have those things in your pocket. não fale de mim sobre Cigarettes. Jesus Cristo enquanto você tem esse maço de cigarro no bolso. That hit my dad pretty hard. E aquelas palavras atingiram o meu pai de cheio. It was a long struggle to quit, Foi muito difícil para ele abandonar aquele vício. but he exercised self-control Mas for the ele gospel. exercitou autocontrole. In the broader sense, our self-control is something that is commanded by God so that we are examples to the world. De uma maneira geral, o nosso autocontrole é algo que Deus exige de nós para que nós possamos servir de exemplo para o resto do mundo. Unfortunately, sometimes even as believers, we choose to be ruled by a substance. E, infelizmente, até crentes às vezes decidem ser controlados por uma substância. We choose to be ruled by fun or pleasure. Nós decidimos ser controlados por prazeres e entretenimentos. We choose to be ruled by our lusts. Nós decidimos ser controlados pela nossa concupiscência. Peter calls for the believer to be self-controlled. Mas Pedro está nos chamando para exercitarmos autocontrole. Oh believer, are you controlling what comes into your eyes, Amado, você está controlando o que vem diante dos olhos? what you hear, E o que você está escutando? what you eat, what you E o que drink? você está comendo e tomando? It's not a legalistic absence of things that God allows. Nós não estamos falando de algo legalístico que Deus permite ou não permite, But it's controlling oneself so Mas that é- we are an example for mas Christ. é algo que está nos controlando. Nós precisamos ser exemplo para os outros. What about your self-control? Como que está a sua vida de temperança? But next he says to our self-control we are to add patience or perseverance. Mas além de autocontrole, Pedro diz que devemos acrescentar também paciência ou perseverança. This, as definition, is the power to withstand hardship or stress. E paciência é o poder que Deus nos dá para suportarmos provações. Talks of an inner strength and patience. É uma força interna que nos dá paciência. It speaks of one who will not turn from the faith, Alguém que não vai virar as costas para a fé, but through trials and persecution will mas que continue através on. de provações e perseguições vai continuar. By the grace of God, we must persevere in godliness. Pela graça de knowledge, Deus, nós devemos self-control. perseverar em conhecimento e também em autocontrole. We are reminded of our great example of patience, of endurance. Nós somos lembrados de um exemplo de perseverança e autocontrole And that example is Jesus Christ. que foi o próprio Senhor Jesus Cristo. In Hebrews chapter 12, we are told to fix our eyes on Jesus. Hebreus 12 nos manda colocar os nossos olhos, fixar os nossos olhos em Cristo. We focus on him because he's endured the cross with patience. E nós fixamos os nossos olhos em Cristo porque Ele suportou a aprovação da cruz. So we look to him for our strength and our comfort. Então agora nós olhamos para Ele, de onde recebemos conforto. He indeed is our example. Ele é, na verdade, o nosso melhor exemplo. We struggle sometimes with that patience and perseverance. Nós, às vezes, lutamos, com essa história de perseverança e paciência. Sometimes we're tempted to give up when Muitas things are vezes, hard. somos tentados a desistir porque está difícil. Discouragement is Satan's best weapon sometimes. Desânimo, muitas vezes, é a melhor arma do diabo. He gets us discouraged, we want to give up. Quando nós estamos desanimados, nosso primeiro desejo é desistir. Peter says, don't give up. Mas Pedro diz, não desista, Persevere. persevere. By God's grace and by his strength Pela you can. graça de Deus e pelo seu poder você pode. He says next, add to your perseverance, your patience, godliness. E a próxima adição aqui é piedade.
We were told earlier in verse 3, He has given us everything that we need for No versículo godliness. 3, ele tem nos dado tudo que diz respeito à vida. So what does Peter mean by godliness? E o que Pedro quer dizer com piedade? It is the devout practice of and the appropriate beliefs about God. Na verdade, piedade é a fé, é a crença apropriada que temos de Deus. First of all, we must have the correct understanding of who God is. Primeiro, nós temos que entender corretamente quem Deus é. We must know how God reveals Himself through His Word. Nós temos que entender como que Deus se revela através da Of palavra. course, we know that by reading His Word and meditating on His Word. Nós sabemos que lendo e meditando sobre a palavra, But the next part of this is knowing God, but then secondly, to live out nós God's great conhecemos work. a Deus, mas a segunda parte é também agindo como nós o conhecemos. And this is the practice of godliness. E esta é a prática da piedade em nossas vidas. Godliness is concerned with a right relationship with God Piedade fala do nosso relacionamento correto para com Deus and with those around us. e também o nosso bom relacionamento com as pessoas ao nosso redor. Godliness is the grace and love given to us to deal with opponents. Piedade é a graça, o amor que Deus nos concede para sabermos lidar com os nossos inimigos. Godliness is the graciousness to endure persecution and suffering. Piedade é a graça que Deus nos dá para suportarmos perseguição. Godliness turns a rigid backbone to a kneeling prayer. Piedade consegue mover um osso rígido e fazê-lo se curvar diante de Deus. Godliness is marked by devotion and a complete commitment to God Himself. Piedade é algo simbolizado e marcado pela nossa devoção e completa submissão a Deus. We're not godly to be seen of men. Nós não somos piedosos porque queremos ser vistos pelos We're homens, godly to be pleased by, so that God is pleased with us. mas nós queremos que Deus fique feliz conosco. Godliness with contentment is great gain. Piedade com contentamento é grande ganho. You know, it's possible to have a fake godliness. Você sabia que é possível criar uma piedade falsa? In 1 Timothy 6, Paul warns of that. E em 1 Timóteo 6, Paulo nos avisa a respeito disso. He says there's a form of godliness, but flee from those people. Ele diz que há uma falsa piedade e nos manda fugir dessas pessoas. Godliness is not proud, Piedade não tem nada a ver com orgulho. it is humble. Piedade é humilde. Do you have that godliness in your heart Você tem today? esse tipo de piedade hoje dentro do seu coração? Is it seen by how you live your life? Podemos ver a piedade através da maneira como você vive? Make sure our godliness is not a look at me, Vamos ter certeza que piedade não é algo que diz, olhe para mim, but instead a look to Jesus. mas ao invés disso, olhe para Jesus. He says next, adding to godliness, E brotherly kindness. depois de piedade, ele nos manda acrescentar o amor fraternal. Brotherly kindness is that affection for those siblings in the body of Christ. O amor fraternal é aquela afeição que nós sentimos pelas pessoas que fazem parte do corpo de Cristo. You know, we live in a community of believers, Porque nós podemos até viver numa comunidade de crentes, and God has planned that for us. e foi Deus quem planejou essa comunidade, That community is for our growth and discipleship. e essa comunidade é para o nosso crescimento e discipulado. That community of believers for our encouragement. Essa comunidade é para servir para o nosso encorajamento. Sometimes that community of believers is for our correction. Mas às vezes também essa união de crentes serve para a nossa correção. So we are to desire the fellowship of E por believers. isso nós devemos desejar a comunhão com os crentes. But more than desiring the fellowship, we must minister. Mas mais do que desejar essa comunhão, nós temos que ministrar. We should demonstrate love to believers. Nós temos que demonstrar amor uns pelos outros. It's natural for a physical family of a brother and a sister of brothers to love each other. É natural numa família a demonstração de amor entre as pessoas. We should have that in the body of E Christ. nós deveríamos ter também isso entre os irmãos em Cristo. Ephesians 4 tells us that we are joined together like muscle and bone and Porque sinew. Efésios capítulo 4 diz que nós estamos juntos, assim como os ossos e as junções do corpo. We need each other. Nós precisamos uns dos outros. When you come here to the body,
You should be looking to see how you can meet one another's needs. Quando você vem para o corpo de Cristo, você tem que ficar pensando como que você pode ajudar outras pessoas. That's the love of brothers. E é isso que significa o amor que sentimos por irmãos e irmãs. Sometimes we allow disagreements between brothers and Christians to go on too long. Às vezes nós permitimos a discórdia entre irmãos e irmãs por muito tempo. Go settle that disagreement. Go love that brother Não or sister. permita, resolva aquela discórdia e ame aquela pessoa. Pray for them and seek their best. Ore por aquelas pessoas e busque pelo seu melhor. We should forgive even though they have not. Nós devemos expressed perdoá-los forgiveness. mesmo quando eles ainda não demonstraram arrependimento. That is indeed showing brotherly kindness. Porque isso é, na verdade, amor fraternal. But he says, add to brotherly kindness love. Mas ele também diz, acrescente ao amor fraternal a caridade. You can see how Peter is building one upon the Veja other. como que Pedro está construindo um acima do outro. The love here is a strong affection and regard for a person. Caridade ou amor significa uma afeição muito forte por outra pessoa. It counts their good higher than mine. Você considera o bem daquela pessoa mais importante que o seu próprio bem. This is a love that causes us to sacrifice for others. É aquele tipo de amor que nos leva a sacrificar por outras pessoas. In 1 Corinthians 13, we are told that love is the greatest. Em 1 Coríntios 13, nós aprendemos que o amor é o maior de todos os dons. We have Christ's example over and over in the scripture of his E love nós for temos us. o exemplo de Cristo vez após vez nas Escrituras. You and I must be self-sacrificing for believers. Nós deveríamos nos sacrificar pelo bem dos outros crentes. We are to be self-sacrificing for those who do not know Jesus. Nós devemos nos sacrificar também pelas pessoas que não conhecem Jesus. This is a love that causes us to go across the street and indeed around the world. É o amor que nos leva a atravessar a rua e às vezes até atravessar o mundo, So that we can show the great love of para que Christ. possamos mostrar o grande amor de Cristo. This love says there's no cost too great for us to minister love Este to amor others. já nos diz que não há custo grande o suficiente para nos impedir de fazermos o que Cristo quer. Do you have love in your heart? Você possui amor hoje no seu coração. So what is the point of all this? Então qual que é o ponto disso tudo? Verse 8 gives us our goal. Versículo 8 nos dá o nosso alvo. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Verse 8 tells us if we are continuing to add these things, Versículo 8 diz que se continuamente nós ficarmos acrescentando essas coisas, we are growing and adding to our lives. nós vamos acrescentar e vamos causar mais crescimento para as nossas It's vidas. ever increasing. Nós vamos crescer continuamente. We never grow up Nós nunca crescemos para cima until we reach heaven. até alcançarmos o céu. The Holy Spirit says here in verse 8 O Espírito Santo diz aqui no versículo 8, that they who add these things aqueles que conseguem acrescentar essas coisas will neither be useless or unfruitful jamais serão ociosos ou infrutíferos or in the true knowledge of God. no verdadeiro conhecimento de Deus. So it tells us it's possible to be unfruitful. É possível então chegar a ser estéril. It's possible to be useless as a believer. É possível ser inútil como crente. And that's the warning to us tonight. E esse é o aviso que Pedro está nos dando. We stand with a choice to make. Nós estamos diante de uma escolha. This choice is to either add things to our lives to grow in Christ A escolha é acrescentar essas coisas e crescer em Cristo, or to be useless and ineffective as a Christian. ou sermos inúteis e estéreis como crentes. I ask you tonight, what are you adding to your E eu life? te pergunto, o que você tem acrescentado à sua vida? What is it that you're watering in the plant of your life? O que você está aguando na planta da vida? Are you adding self-control, Você está acrescentando autocontrole? temperance and patience, Você está acrescentando temperança, paciência? brotherly kindness and love, Você está acrescentando amor fraternal? and godliness? Você está acrescentando piedade? If not, why Se not? não, por que não? As a way of reminder that effort is not enough. Nós temos que nos lembrar que só o esforço não é suficiente. There is told the story of a village church in the 1940s in Kaliningrad, Russia. No país da Rússia, nos anos de 1940, havia uma igreja
The local minister who came to that little village church decided to give candy to all the children who memorized verses. E o pastor que foi para aquela igreja decidiu dar balinhas ou doces para todas as crianças que memorizassem as escrituras. So the minister bribed the boys to learn scripture. E com isso, então, aquele pastor conseguiu comprar as crianças para que memorizassem as escrituras. And one boy far exceeded all the rest. E um dos meninos conseguiu memorizar mais que os outros, He really liked candy. porque ele gostava muito de doces. Years later, 40, 50 years later, that young boy could still quote scripture. 40, 50 anos mais tarde, aquela criança, não mais criança, ainda conseguia se lembrar das escrituras. But you might be surprised at his name. Mas você vai ficar surpreso de saber o nome dele. This man was Nikita Khrushchev, Esse homem era o Nikita Khrushchev. the former leader of the Russian USSR government, Ele foi um dos presidentes da ex-União Soviética. a man who killed many. Um homem que matou muitas pessoas. So a head knowledge and effort is not enough. Então veja que esforço e conhecimento mental não são It suficientes. must be by the power of God and in your heart. É preciso fazer todas essas coisas pelo poder de Deus dentro do seu coração. It must be a day-by-day knowledge of Christ. É um conhecimento diário a respeito de Cristo. Spending time in His Word and upon your knees. Gastando tempo com Ele na Bíblia e em oração. In our own strength we will fail, Na nossa própria força vamos falhar, but by God's power mas we pelo shall poder de prevail. Deus nós iremos prevalecer. We are called to be those believers who are walking in godliness, walking in love. Nós fomos chamados para sermos crentes que andam em piedade, que andam em amor. You know what happens when we are those kind of E people? sabe o que acontece quando nós somos esse tipo de pessoas? Others see Jesus in us. Outros vão ver Jesus Cristo através de nós. They are called to glorify Him. E serão chamados para glorificá-lo. They are called to salvation. Serão chamados para a salvação. So the importance of adding these things to our lives are not for ourselves only, A importância de acrescentar essas coisas para as nossas vidas não é para o nosso próprio benefício, but is for everyone that we come in contact mas with. para o benefício de todas as pessoas com quem nós temos contato. Tonight, will you add these things? Hoje à noite, você gostaria de acrescentar essas virtudes? Remember, God has given you everything you need for life and godliness. Deus tem lhe dado tudo o que você precisa para a vida. You can, by His grace, add these things. E você pode, pela graça de Deus, acrescentar essas coisas. And you can, by His grace, glorify your E God. pela graça de Deus, você pode glorificar a Deus. Let's bow. Vamos orar.